Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Thalita Clume. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaio. Inscreva-se no canal. Deus é bom em todo o tempo. Quem pode dizer aleluias? Eita, Deus bom. Nós estamos aqui porque Deus nos deu uma direção clara para esses dias. Deus nos deu uma palavra para esse tempo. Mas você pode me ajudar nesse trabalho para o Senhor. Hoje nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus pelo nosso celular, de ouvir a palavra de Deus pela internet. Mas além desse privilégio de ouvir a palavra de Deus pela internet, você também tem o privilégio de trabalhar para o Senhor. Pastor, como eu posso trabalhar para o Senhor ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra? Quando você pega o seu telefone e compartilha essa mensagem. Quando você compartilha nos grupos do Facebook que você está, quando você compartilha o link da mensagem na lista de transmissão do seu WhatsApp, nos seus contatos do WhatsApp, quando você compartilha esse link no seu Messenger, você está recebendo da parte de Deus uma palavra e liberando essa palavra sobre os seus contatos, sobre a sua rede de relacionamentos, sobre os seus amigos em comuns. Amém? Mas também quando você comenta na live, quando você interage com a mensagem que está sendo liberada sobre a sua vida, você também está dizendo para a plataforma do Facebook, o algoritmo, que essa mensagem é algo interessante para você. E quando você diz, através do seu comentário, que essa live é interessante, o Facebook encaminha, ele lança essa mensagem para mais pessoas. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Quando eu disser assim, quem pode dizer glória a Deus, meus filhos que estão aqui, diga glória a Deus. E você que está em casa, escreve glória a Deus. Eu vou beber uma água aqui, para dar tempo aí para você compartilhar o link, compartilhar a mensagem, enviar para os seus amigos. Aleluias. O título da mensagem hoje é: A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, o Cristo. Aleluias. Esse é o nosso título. Vamos falar um pouco de graça, de verdade. Vamos falar um pouco de lei, porque não tem como falar da graça se nós não falarmos da lei, que é a aliança que veio antes da graça. Amém? E o texto que nós vamos usar, o texto base que nós vamos usar, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. João 1,17 diz assim: Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus, o Cristo. Aleluia. Você que está aí me assistindo em casa, que já compartilhou, você que está aqui na igreja, eu queria pedir para você ficar de pé e orar pela minha vida, amém? Interceder pela minha vida, para que eu possa liberar tudo aquilo que está no meu espírito na sua direção. Amém? Feche seus olhos e ore por mim em nome de Jesus. Amigo Jesus, obrigado pelo privilégio de pregarmos a Tua palavra. Obrigado pela graça e a verdade que foi liberada na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Somos extremamente gratos a tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito e vai fazer por nós. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a tua verdade, que o teu Espírito tenha liberdade entre nós. Que a tua verdade flua do nosso interior e
e possa trazer transformação e impactar essa geração. Pai, nós estamos aqui para te dar toda a glória, toda a honra e toda a majestade que só o Senhor merece. Nós te amamos, Senhor, nós te desejamos, nós ansiamos pela tua glória manifesta em nossos dias. Em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar. O versículo que nós lemos, ele foi escrito pelo discípulo, pelo apóstolo João. Jesus, ele curava as multidões, pregava para as multidões. Jesus, dentro da multidão, Jesus tinha um grupo de discípulos que ele enviou, 70, que eram mais próximos. E dentro desse grupo dos 70, Jesus tinha 12 discípulos, que ele designou, que ele chamou de apóstolos. Dentro desses 12 discípulos, Jesus tinha 3 discípulos mais próximos dele, que eram os filhos do trovão, como ele mesmo chamava, que era Pedro, Tiago e João. E dentro dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, Jesus tinha o discípulo amado, o apóstolo João, um homem que Deus revelou a ele o Apocalipse, que Deus entregou segredos e verdades profundas do Evangelho do Reino, do Evangelho de Cristo, do Evangelho Redentor de Cristo Jesus. Amém? E esse apóstolo deixa esse versículo, na verdade, o capítulo 1 do Evangelho de João é um capítulo fantástico, fabuloso. Poderíamos passar anos e anos e anos falando desse capítulo. Mas hoje, orando, perguntando ao Espírito de Deus o que Ele queria que eu falasse nessa live, e Ele foi muito claro sobre João 1,17. E o que nós lemos em João 1,17? Que a lei, o que é a lei? A velha aliança, a primeira aliança, a aliança ineficaz, a aliança que não transformou ninguém, foi dada a Moisés. Mas agora, como a Bíblia diz no livro de Hebreus, quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Amém? Amém, igreja? Então Jesus, ele veio nos trazer uma nova lei. Muita gente diz assim, eu não vivo mais debaixo da lei. Não se iluda. Jesus, ele veio trazer, olha aqui, a graça e a verdade. O que é a verdade? As leis de Cristo. Nós vamos aprender hoje a como viver as leis de Cristo, que são muito mais rigorosas que a lei que Deus entregou para Moisés. Por isso que a nova aliança nos trouxe a graça e a verdade. O que é a verdade? A verdade absoluta. A maior estratégia do diabo nos nossos dias como igreja é dizer que não existe verdade absoluta, e ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz que não existe lei. Mas Jesus é a verdade absoluta. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João começa dizendo que ele era o verbo, e o verbo encarnou, e o verbo habitou entre nós. Então Jesus é a nossa lei. Em Filipenses capítulo 3, Paulo diz assim, eu não tenho lei segundo os homens. Amém? Nem eu e nem você temos lei segundo os homens, porque estamos debaixo da graça. Mas Paulo, a minha lei é a lei de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, você está colocando um jugo sobre nós. Não, você vai entender que a lei de Cristo é a lei da liberdade. E você vai entender a diferença entre a lei de Moisés, que foi ineficaz, que não teve capacidade de salvar ninguém, que não teve capacidade de transformar ninguém, que não regenerou ninguém. A lei de Moisés só perdoava pecados. De ano em ano tinha que haver sacrifício para perdão de pecados. E muitas vezes nós queremos restringir a graça de Deus só em perdão de pecados. Mas a graça é também perdão de pecados, amém, igreja?
porque Ele foi expiação por nós, porque Ele foi sacrifício pelos nossos pecados. Mas não podemos resumir a graça somente em perdão de pecados, porque senão estaríamos igualando a graça à lei. Quem está me entendendo, igreja? A graça, nós vamos entender isso profundamente. Eu estou criando um alicerce introdutório aqui, para ir lá para a velha aliança, e nós ir destrinchando e entendendo tudo. A graça e a verdade que Jesus liberou para nós é a capacidade de Deus em nós de nos aceitar como nós somos, e agora o Espírito de Deus vinha habitar dentro de nós e nós nos tornarmos verdade como Jesus Cristo de Nazaré. Então a nova lei, a nova aliança é Deus aceitando os homens pecadores, amém, igreja? Como eles são. Mas quando esses homens pecadores aceitam a Jesus como Ele é, somos transformados à imagem do nosso Criador. Na verdade, somos regenerados. Pastor, o que é ser regenerado? É voltar ao estado original. Somos regenerados em santidade e santificação. Igreja, a santificação deveria ser algo comum entre os santos, porque Jesus foi muito claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu ando com Jesus, que é a verdade, pela graça, eu não mereço andar com a verdade, eu não mereço a presença de Deus, mas o sacrifício e o perdão de Jesus na cruz me aceitou como eu sou. Agora eu acesso a graça, eu invado o Santo dos Santos, e a minha carne começa a morrer, e as minhas paixões começam a morrer, e eu começo a andar em santidade, santificação, conhecendo a verdade e sendo livre de glória em glória. Escute isso. Se relacione com Jesus pela graça que Ele liberou na cruz sobre a sua vida, e seja livre de tudo aquilo que te domina. Seja livre de tudo aquilo que te escraviza. Quem está entendendo que Jesus é maravilhoso? Quem está entendendo que a graça vai muito além do que perdão de pecados? Ela é perdão de pecados, amém, igreja? Porque sem esse perdão, Deus não nos aceitaria. É isso que a palavra de Deus diz muitas vezes, que nós somos justificados em Cristo. Quando Deus olha para os homens, Deus não olha mais o Henrique, o Mateus, o seu José, o Rodolfo, o Jedai. Ele olha e vê Jesus. Então nós somos regenerados primeiro no Espírito. Ele nos aceita como nós somos, e depois Ele começa um processo de cura na nossa alma e regeneração na nossa carne. Nessa fase da nossa vida na terra, nessa parte do cosmos que nós vivemos hoje, chamado presente, a nossa alma começa a ser curada, e o domínio próprio, o Espírito, começa a dominar as nossas velhas paixões carnais. Mas chegará um dia que seremos regenerados por completo. Quem pode dizer aleluias? Em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que no abrir e no fechar de olhos receberemos um novo corpo, aonde o pecado não reinará mais, aonde a dor, as doenças não reinarão mais. Agora receberemos um novo corpo como o de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então vamos lá. Entendemos que a graça é muito mais do que perdão de pecados, amém? A graça é o acesso à presença de Deus, e a presença de Deus é a restauração do homem caído e o domínio sobre as vontades carnais, amém, igreja? Amém? Mas para nós entendermos profundamente, precisamos entender a lei de Moisés, e por que o Deus Santo, perfeito, que tem um plano perfeito para tudo, nos deu uma aliança ineficaz. Você já parou para pensar por que o Deus perfeito, santo e que não há falhas nele, deu uma aliança que não podia nos transformar? E para você entender e compreender e ter uma resposta sobre isso, e Deus me deu uma resposta clara sobre isso, e eu vou falar sobre ela daqui a pouco, nós precisamos começar lá no primeiro Adão.
Quando Deus ele forma o jardim, o mundo que nós conhecemos hoje, o jardim do Éden, quando Deus no pó da terra, ele gera Adão e sopra em Adão o seu espírito, Adão se torna alma vivente. Em 1 Coríntios diz que Adão é alma vivente, a imagem e a semelhança de Deus. E Deus ele chama Adão e manda Adão dar nome aos animais. Igreja, o Éden é a expressão exata da graça. O princípio é a expressão exata da graça. Deus pega e forma tudo que há no Éden, os animais, as árvores, tudo. Aí ele pega o homem do pó da terra e ele sopra a sua vida no homem e compartilha com o homem tudo que era dele. Ele chama Adão, igreja, e você que está me assistindo, e pede para que Adão dê nome a todos os animais. Quando Deus pede para Adão dar nome aos animais, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo assim: Adão, o que é meu é seu. Mas igreja, Deus, entenda isso, Deus na sua soberania, porque Deus é soberano e tem um controle de todas as coisas, amém? Na sua soberania, Ele coloca uma árvore proibida dentro do jardim do Éden, dentro do ambiente da graça, dentro de um ambiente onde o homem não merecia a presença de Deus, dentro do ambiente a qual o homem existe. Igreja, você que está me assistindo, o homem só existe de fato, só vive de fato na presença de Deus. A máquina humana foi feita para se relacionar com Deus e cuidar daquilo que é interessante do reino de Deus. Era isso que Adão experimentava. E na soberania de Deus, Ele coloca uma árvore proibida dentro do jardim. Escrevem na live: por que existia uma árvore proibida dentro do jardim? E você que está aqui fala: por quê, pastor? Se nesse ambiente perfeito, se nesse ambiente de glória, Mateus, e da presença de Deus, e de relacionamento com Deus, não existisse nada proibido, existiria livre-arbítrio? Existiria? Não. Deus coloca uma árvore proibida dentro do jardim, porque Deus não criou robô que o obedece sem pensar, que não tem vontade própria. O que é adoração? O que é intimidade, igreja? Não é ler Bíblia sem o coração estar naquilo, não é cantar sem o coração estar naquilo, não é orar sem o coração estar naquilo. O que é isso, pastor? O que Deus quer do ser humano é que a vontade dele, do seu coração, seja querer estar com Deus, tanto na palavra, na adoração, como na oração. O que Deus espera de mim e de você é que nós colocamos no altar de sacrifício o nosso livre-arbítrio. O que Deus queria do primeiro Adão: existe uma escolha. Eu posso ir lá e comer da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal. Eu tenho essa escolha, mas eu decido pela glória e pela majestade, pelo governo do meu Criador. Então você precisa entender o princípio para entender a primeira lei, a lei de Moisés, e para entender a segunda lei, a lei perfeita da graça e da verdade. Mas nós conhecemos a história, eu não quero entrar nesse lugar e nessa revelação de quem pecou, se foi a mulher primeiro, o homem. Outro dia eu prego sobre isso, acho que eu tenho até uma mensagem no YouTube sobre isso. Tem, você precisa assistir. Se eu não me engano, o título da mensagem: Deus não aceita nada entre você e Ele, amém? Mas voltando aqui, nós sabemos que Adão pecou junto com Eva, e nós sabemos que a consequência desse pecado, qual foi o pecado de Adão, igreja? Foi comer o fruto? O pecado de Adão foi escolher pelo fruto. O pecado de Adão foi rejeitar toda a graça que existia no Éden para ele. A graça, o pecado de Adão foi dizer: eu quero o conhecimento do bem e do mal, ao invés de um relacionamento profundo com Deus. Mas o que Adão não sabia é que ele foi criado para estar com Deus.
E quando ele escolhe pelo conhecimento do bem e do mal, Deus respeita a escolha de Adão. Igreja, não foi Deus que decidiu arrancar Adão do Éden. Foi o Adão que decidiu viver fora do Éden. E Deus, na sua profunda soberania e no seu profundo governo, respeitou a decisão de Adão. Quando ele vem à viração do dia, igreja, ele procura por Adão. Você acha que ele não sabia onde Adão estava? Ele sabia aonde Adão estava, mas ele estava respeitando a escolha de Adão. E nós sabemos que Adão foi punido e foi arrancado do Éden. Igreja, sabe qual foi a maior punição para Adão e Eva? Foi ser arrancado do lugar e do ambiente de graça. Foi ser arrancado da presença daquele que é eterno, infinito, invisível e real. Foi ser arrancado daquele que, o único que é capaz de encher tudo em todos. Quando Adão foi arrancado desse lugar, igreja, e foi viver segundo aquilo que ele acreditava, e foi andar segundo o conhecimento do bem e do mal, imediatamente um buraco eterno, infinito, invisível e real nasceu dentro de Adão e dentro de Eva. Que buraco é esse? A ausência do Deus que preenchia tudo no Éden. Eu acredito que a maneira mais simples de provar a existência de Deus para um ateu é perguntar algo simples para ele. Quem aqui, você que está me assistindo, você que está aqui na igreja, quem aqui nunca sentiu um vazio eterno, infinito, invisível e real dentro de você? Como é simples provar a existência de Deus. Provamos a existência de Deus olhando para dentro de nós. E é isso que é nascer todo em pecado. O pecado não é uma escolha. Entenda isso. Fala comigo assim, o pecado, escreve na live, o pecado não é uma escolha. O pecado é uma consequência da escolha de não viver no ambiente de graça, no Éden. Porque quando eu como do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu sou arrancado do lugar da onde eu nasci, da onde eu fui criado para estar, do único lugar que me completa por completo. É como arrancar um peixe de dentro da água. Ele vai fazer o que com ele, igreja? Ele vai morrer. É como arrancar uma árvore da terra. Ela vai fazer o que com ela? Ela vai morrer. Então, quando o homem é arrancado dentro do Éden pela sua escolha, ele nasce, ele morre, e agora ele reproduz aquilo que ele é. Porque quando Adão e Eva reproduziam dentro do Éden, eles reproduziam dentro da presença de Deus, e os homens nasciam completos em Deus. Amém, igreja? Amém? Mas quando o homem é arrancado do Éden, ele agora é dominado por um vazio. Ele é dominado pela falta de Deus. Ele é dominado, igreja. O pecado é a consequência da falta de Deus na vida dos homens. O Éden significa lugar de prazeres, lugar de delícias inefáveis. Porque a presença de Deus é gloriosa, maravilhosa, e o prazer que ela tem é incomparável. Mas o homem, quando ele nasce todo em pecado, todos os homens foram destituídos da glória de Deus e se tornaram inúteis. Romanos capítulo 3. Não há um justo sequer, porque todos nós nascemos separados da glória de Deus por conta do pecado do primeiro. Vou falar melhor. Todos nós nascemos destituídos da glória de Deus, nascemos atolados no pecado, porque o primeiro Adão decidiu comer o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Porque o primeiro Adão fez uma escolha em viver longe daquele que era capaz de preenchê-lo e de dar o prazer que nós precisamos para viver, igreja. Você que está me assistindo, escute isso.
Fale comigo isso. Eu necessito de prazer. Você sabia disso? Só que só o prazer, fala comigo, só o prazer da presença de Deus me completa. Então o pecado é uma consequência da falta de Deus. Por isso que o pecado também é prazer. Mas um prazer incapaz de me completar. Eu trabalho com os meninos aqui que usa crack. E um médico, amigo meu, disse que o crack é 7.000 vezes mais prazeroso que o orgasmo. 7.000 vezes mais prazeroso do que o orgasmo. Mas, escute isso, eu tenho um amigo que ele ficou mais de 20 dias agachado na mesma posição, usando crack. Por causa do prazer que o crack proporcionava dentro dele. Mas ele me contou, e a maioria deles me falam isso, todos eles me falam isso, que chega um momento que cada vez que você usa mais esse crack, que é prazer, que eu acho que é o maior prazer que existe na terra, parece que o vazio cada vez fica maior. É um fato ou não é? Eu estou aqui com meus filhos que usaram droga um dia. Porque entenda algo, nenhum prazer da terra poderá preenchê-lo e completá-lo como Deus, o Eterno, pode. Aleluia! Deixa eu beber uma água. Pastor, o que isso tudo tem a ver com o versículo que nós lemos? Tem tudo a ver. Nós conhecemos a história. Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos. Esses 12 filhos são levados para o Egito por causa de uma grande fome. José introduz esse povo no Egito, 72 se eu não me engano, contando os 2 filhos de José. E esse povo torna-se uma grande nação, tudo para cumprir uma palavra de Deus. Porque quando o homem foi arrancado do Éden, Deus falou a Adão que levantaria da mulher um que pisaria na cabeça da serpente, um que introduziria novamente os homens diante da glória e da presença de Deus. E depois que esse povo se multiplica muito no Egito, ele se torna escravo no Egito, e Deus levanta um libertador chamado Moisés. E a velha aliança, a primeira aliança, ela é sombra da nova aliança, ela é um espelho da nova aliança, é Deus cumprindo e mostrando como Ele cumpriria toda a obra redentora em Cristo Jesus. Moisés, como Jesus, foi criado no palácio, e recusou o palácio, recusou a glória de Faraó, para atrair e libertar o povo de Deus, e atrair esse povo à presença de Deus. E Moisés, conhecemos a história, conduz esse povo por 40 anos no deserto. Depois Josué introduz esse povo na terra prometida. Mas lá no monte da lei, Deus entrega a lei para Moisés. Quem entregou a lei para Moisés? Quem? Deus. Então a lei que Deus entregou para Moisés é ruim? A lei veio de Deus. Então por que Deus deu uma lei que o homem não poderia cumprir? Porque ela foi ineficaz. Porque se ela tivesse sido eficaz, se a lei de Moisés tivesse sido eficaz, não haveria necessidade de uma nova aliança. Amém? A lei que Deus entregou para Moisés é boa porque é de Deus, mas ela não conseguiu transformar ninguém. Ela até perdoava pecados, porque de ano em ano se sacrificava animais em prol do perdão do pecado do povo, do sacerdote, da nação. Mas ela precisava ser sacrificado animais de ano em ano. Por quê? Porque não havia transformação, não havia regeneração, não havia
processo de mudança na vida de ninguém. E aí eu me perguntei certa vez ao Espírito Santo, por que que Deus deu uma aliança ineficaz? E Deus foi muito claro comigo. No plano redentivo de Deus para os homens, Deus precisou dar tudo ao homem, menos a presença dele, para que o homem entendesse que o único lugar de ser transformado e regenerado e voltar ao estado original é na presença do glorioso. Eu vou te explicar, você vai entender. Na lei de Moisés, o homem tinha o modelo do tabernáculo, amém, igreja? Na lei de Moisés, o homem tinha a glória em cima da arca da nova aliança, amém? Separada por um véu, amém? Na lei de Moisés, Deus deu ao homem as leis do céu para Moisés. Mas o que faltava na lei de na aliança com Moisés no Monte Sinai, o que faltava, igreja? O Éden. O que faltava na aliança de Moisés? Deus habitando dentro dos homens, e na verdade, os homens habitando dentro de Deus. Deus deu tudo na lei de Moisés para os homens, tudo. A única coisa que Deus não deu na lei de Moisés para os homens foi a presença dele como era no Éden. E por que que Deus fez isso? Quem está me entendendo? Quem está entendendo? Por que que Deus fez isso? Para que o homem entendesse que ele poderia ter o modelo do tabernáculo, que ele poderia ter a arca da aliança, que ele poderia ter as leis de Deus escritas em tábuas de pedra, mas que mesmo assim faltava tudo que o homem precisa, a presença gloriosa de Deus. Deus nos deu uma aliança em Moisés ineficaz, para provar para nós que o único lugar que existe vida eterna é dentro do Éden com Ele. Quem está entendendo isso, igreja? Por isso, igreja, que Jesus não veio abolir a lei, Ele veio cumprir toda a lei. Por isso que a graça não é a ausência de lei, mas a graça é a capacidade de manifestarmos a lei de Deus, não mais em pedras, mas na tábua do nosso coração e em nossas ações. Por isso que agora o segundo Adão, 1 Coríntios 15, o que Jesus fez, o segundo Adão, o primeiro Adão pecou e nos separou da glória de Deus, e reproduzimos a falta de Deus, e por consequência da falta de Deus, se multiplicou o pecado sobre a terra, amém, igreja? Amém? Mas agora, o segundo Adão, ele veio nos trazer a graça e a verdade. O que ele fez? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que precisamos fazer para ter a vida, pastor? O que precisamos fazer para ter a graça sobre nossas vidas? O que precisamos fazer para entender aquilo que Jesus fez por nós? Precisamos desaprender sobre algumas coisas. A primeira coisa que precisamos desaprender é sobre o que é crer. Crer no original, principalmente nas escrituras do Evangelho de João, é fazer como Jesus faria. Crer não é só falar que crê. Crer é sinal. Aquele que crê, ele tem uma ação que justifica aquilo que ele acredita. Quem está me entendendo, igreja? O segundo Adão, ele nos justifica. Eu já falei sobre isso, mas eu vou reforçar agora para você entender. Eu e você somos merecedores do inferno. Está no nosso DNA, na nossa carne, a consequência do pecado do primeiro Adão. Mas agora, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, e eu, no primeiro passo, qual é o primeiro passo de quem crê? Qual é o primeiro passo de quem crê? Confessa Jesus
publicamente, como seu Senhor e Salvador. Ele não tem vergonha de confessar Jesus. Porque Jesus disse, igreja, que aquele que se envergonhar dele, das suas palavras, ele se envergonhará desse diante do Pai. Então olha só, você está vendo que o crer sempre está ligado a uma ação. A primeira ação de quem crê, ele confessa que dentro dele brotou a chama da nova aliança. E quando ele confessa Jesus publicamente, o Pai, através do sacrifício de Jesus, o justifica. O que é isso? Eu e você nascemos separados da glória de Deus, e vivemos em um mundo onde os homens nasceram separados da glória de Deus. Amém, igreja? Mas nós nascemos com uma alma. E quem fez a nossa alma? Vou perguntar de novo, para você responder forte, e para você em casa entender isso. Quem fez a nossa alma? Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que estar na presença de Deus é maravilhoso. É ou não é, igreja? Mas quando nós nascemos fora da presença de Deus, quando nós nascemos fora do Éden, quando nós nascemos fora do ambiente glorioso da presença de Deus, nós recebemos na nossa alma amor? Recebemos, igreja? Não! Recebemos todo tipo de injustiça. Recebemos abandono dos nossos pais, muitas vezes, palavras de maldição, abuso sexual. É isso que recebemos, porque o mundo lá fora jaz do maligno. Foi justo com aquele que nasceu separado da glória de Deus, igreja? Foi ele que decidiu nascer? Por isso que o santo, o perfeito, o verbo que estava com Deus e encarnou e habitou entre nós, morreu para nos justificar. Mas essa é a primeira fase do Evangelho. Quando eu creio, Ele me aceita, Ele me perdoa, Ele me aceita como eu estou. Igreja, e muitos estão pregando uma graça que só perdoa pecado, que só aceita como Ele é, que só justifica. Mas fala comigo assim, você que está em casa, escreve, você que está aqui: Deus é perfeito. Ele me aceita, Ele me perdoa, Ele me justifica. Deus olha para mim e não vê os meus pecados, vê Jesus, sim, mas agora Ele quer curar a minha alma. Ele quer sarar a minha alma, Ele quer sarar a minha dor, Ele quer me regenerar por completo. Por isso que a primeira fase é crer e ser aceito, ser perdoado, entender isso profundamente. Amém? Amém? Mas existe a santificação e existe a verdade que está além da santificação. Para que nós aprofundamos nisso, eu quero deixar algo claro para você. Isso fica claro para mim na cruz do Calvário. Fala assim comigo: Jesus me reposiciona à semelhança do primeiro Adão. Quando Jesus está na cruz, tinha um ladrão de um lado, do lado esquerdo, e um ladrão do lado direito. A graça estava lá de braços abertos, aceitando todos os homens do jeito que eles são. É verdade ou não é, igreja? Ele dizia assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A graça estava dizendo assim: eu quero perdoar. Não, eu já perdoei. Agora eu quero regenerar, eu quero transformar, eu quero levar para morar comigo no paraíso. Mas como o primeiro Adão tinha o poder de escolha, tinha ou não tinha, igreja? Tinha ou não tinha? O segundo Adão te dá também o poder de escolha. Se você quer a graça ou não. Se você quer o perdão dos seus pecados ou não. A graça estava ali na cruz. Tinha um ladrão de um lado, o ladrão de outro. O ladrão que zombou da graça, o ladrão que não quis a graça, foi morar com Jesus no céu, igreja? Foi?
Foi para onde? Foi para onde? No inferno. Foi Jesus que mandou ele para lá? Por que ele foi para o inferno? Porque ele escolheu rejeitar a graça e andar no conhecimento do bem e do mal. Mas o outro ladrão, que rejeitou a árvore do conhecimento do bem e do mal, olhou para Jesus em humildade, reconhecendo quem ele é. Ele olha só, olha o que aquele ladrão falou: para de zombar dele, nós é ladrão, nós merecemos estar aqui. Ó, arrependimento. Depois que ele se arrepende, que ele reconhece quem ele é, ele olha para a graça: você me aceita do jeito que eu sou? A graça olha para ele e diz assim: ó, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É claro para mim que Jesus na cruz, através da graça, ele me reposiciona e me dá acesso à presença gloriosa de Deus. Agora não no Éden físico, mas no Éden dentro de nós. Porque ele disse assim, o dono da graça, em Lucas 17, o reino de Deus não está lá e nem ali, mas o reino de Deus está dentro de vocês, ou entre vocês. Quem está entendendo isso, igreja? O Éden está dentro de quem? De quem? De quem decide usufruir da graça. Quem está entendendo isso, igreja? De quem decide viver em um ambiente, em uma mentalidade, que agora Deus me aceita, não para que eu fique do mesmo jeito, mas para me livrar do inferno. Do inferno que jaz na minha vida, ainda nessa vida. Porque as obras da carne nada mais são do que um inferno entranhado em nós e querendo nos conduzir ao pó da terra. Por isso que em Gálatas capítulo 5, agora a Bíblia diz que existe uma guerra entre a sua carne e o seu espírito. A graça, quando você confessa Jesus publicamente, e o segundo passo de quem crê é batizado. Você está entendendo que aquele que crê sempre tem uma ação após o crer? Amém, igreja? Amém? Não podemos crer como o diabo, que crê e estremece. Existe uma graça barata que diz nos nossos dias que nós não precisamos fazer nada, é só crer, só falar que crê. Podemos ficar no pecado, não precisa confessar pecado, não precisa nada, é só falar que crê e ter a mesma vida desgraçada de sempre. Entenda que sempre aquele que crê é levado a uma consequência, a uma ação. A segunda ação de quem crê é batizado, e quando ele é batizado, como Jesus foi, ele disse para João Batista: assim convém cumprir toda a justiça, João. O céu se abre e o Espírito Santo, que é santo, vem habitar dentro de homens pecadores. Isso é a nova natureza que vem agora habitar em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, agora nos ressuscita com Cristo. Só que o batismo, receber a nova natureza, é algo maravilhoso que a graça nos dá. Amém, igreja? Amém? Amém? Nós, pecadores, merecíamos esse Espírito? Merecíamos, igreja? Não. Mas a graça nos deu ele. Mas junto com esse Espírito, a graça roubou o nosso livre-arbítrio? Roubou, igreja? Não. Porque agora você tem uma nova natureza, sim. Amém? Amém? Pela graça você recebeu um poder do alto, o Espírito de Deus, para vencer todo o pecado e andar na verdade. Então a lei de Cristo, ela é muito mais difícil de se cumprir do que a lei de Moisés. Na verdade, não mais difícil de se cumprir, mas Cristo, ele é muito mais exigente do que Moisés. Porque em Moisés não existia Deus dentro de nós, não existia nova natureza e não tinha capacidade de transformação, só de perdão.
Mas agora, na aliança de Cristo, o Espírito que transforma, que nos leva a toda a verdade, a Jesus, Ele está disponível todos os dias dentro de nós. Mas como o primeiro Adão, todos os dias quando se amanhece, nós temos o poder de escolher viver no Espírito, de viver usufruindo da graça e do Espírito de Deus, sendo conduzido por esse Espírito, ou viver na carnalidade do pecado. Quem está entendendo isso, igreja? Quando amanhece o dia, a misericórdia de Deus também amanhece. E a Bíblia diz que quando eu me inclino para a carne, eu me inclino para a morte. Mas quando eu me inclino para o Espírito, eu me inclino para a vida. Pastor, é muito simples entender isso. A sua carne veio da terra, e ela precisa dos alimentos da terra, para que a criança carnal se desenvolva. Amém, igreja? Amém? E o seu espírito veio da onde? Do céu. E ele precisa então dos alimentos do céu para que ele se desenvolva e vença a sua carne. 1 Pedro diz assim, 2: deseja ardentemente o leite espiritual. O que o apóstolo Pedro estava dizendo? Nós nascemos criança no mundo do espírito. E para que a criança se desenvolva no mundo do espírito, eu preciso me alimentar das coisas espirituais que estão na terra. O que é espiritual que está na terra, pastor? Primeiro, ser conduzido pelo Espírito que habita dentro de você. Qual é a maior ser vergonhice do mundo? Eu vou perguntar de novo. Qual é a maior safadeza do mundo? Dizer que não tem tempo para orar, para ter comunhão com o Espírito Santo. Eu não tenho tempo de orar. Oi, feliz. Vontade de dar uma microfonada, não sei. Como que você não tem tempo de se relacionar com Deus que morreu por você e agora habita dentro de você? Fala assim, por que eu não oro, pastor? Por que não é o Espírito Santo que me conduz, mas eu? Fala, por quê, pastor? Porque eu acho que a minha sabedoria é superior à do Espírito. Porque eu sou orgulhoso, eu quero andar a minha maneira, o meu jeito. E quando eu não tenho comunhão com o Espírito que me conduz a toda a verdade, o Espírito me obriga a ter comunhão com Ele? Me obriga, igreja? Não, porque Ele continua respeitando o meu livre-arbítrio. E tem gente ainda que acredita que não tem livre-arbítrio. Se você acordar de manhã e não orar, você vai ser um ser carnal, porque você escolheu a carnalidade. E a carnalidade leva à morte, que leva ao inferno. Quando Jesus voltar, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Você vai chegar diante dele para ser julgado, e Ele vai falar assim, filho não, criatura, eu morri por você, liberei o Espírito para você, liberei o céu para você, e você decidiu viver na carnalidade, nas obras da carne. Então, quem decidiu pelo inferno? Foi o homem que rejeitou a graça ou foi Jesus? O homem. Quem está me entendendo, igreja? O maior orgulho do mundo é andar segundo o que se acredita. Quando amanhece o dia e quando o dia se finda, a sua motivação deve ser andar sendo guiado pelo Espírito de Deus que habita em você. Pastor, Deus não tem esse tempo todo. Uma vez um homem de Deus falou isso para mim. Não sei se era homem de Deus, né? Mas ele disse assim, Deus não tem esse tempo todo para nós não. Como? Ele morreu numa cruz para estar dentro de nós. Será que Ele não quer falar com nós? Quer ou não quer, igreja? Quer. O que Deus quer é trazer nós ao princípio, no Éden. O que Ele quer é nos conduzir, nos guiar, nos orientar, ser o nosso Pai.
Uma outra coisa que é espiritual, que está na terra, é a palavra de Deus. Deus deixou a Bíblia, a palavra dele, sabe por quê? Sabe por quê? Para confirmar aquilo que o Espírito fala dentro de nós. Porque existem muitas vozes, mas quando é Deus falando conosco, Ele vai falar segundo a sua palavra. Então por isso que precisamos meditar na palavra de dia e de noite, porque ela é o nosso pão espiritual. Agora um cristão que não ora e que não medita na palavra, ele vai ser o que, igreja? Um carnalzão que acha que é crente e que vai morar com um capiroto eternamente e acha que tem Jesus demais da conta. Quem está me entendendo isso, igreja? O terceiro alimento espiritual é consequência do nosso relacionamento com Deus. O terceiro alimento espiritual é a verdade. Nós vivemos em um tempo onde existem muitos neófitos na fé, homens que não entendem a Trindade e nem aquilo que a Trindade faz em nós. A Trindade, através do Filho, morreu pelos nossos pecados, amém? O Filho clamou ao Pai da eternidade, ao Senhor dos Senhores, para que o Pai da eternidade nos enviasse o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Qual é a função do Espírito? Nos conduzir à verdade e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos consolar. Mas é a função do Espírito nos transformar? A função do Espírito é nos conduzir a quem? A verdade. Quem é a verdade? Eu andava em direção ao inferno, amém? Criei em Jesus, fui batizado, recebi o Espírito, e agora eu ando em comunhão com o Espírito, meditando na palavra, pela graça, amém, igreja? Amém, igreja? Agora esse Espírito vai me levar até quem? Até a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem te liberta do pecado, igreja, é quando você ouve a voz do Espírito. Eu não estou aqui diminuindo o poder do Espírito, eu estou dizendo toda a função da Trindade no seu processo de salvação, amém, igreja? Você anda em comunhão com o Espírito, meditando na palavra, que foi o Espírito que escreveu através de homens, e essa palavra vai te levando a encontros pessoais com Jesus. Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez, apareceu para Paulo na estrada de Damasco, apareceu para João na ilha de Patmos. Jesus é a verdade, e quando você tem um relacionamento com a palavra, um relacionamento com o Espírito, e você guarda os mandamentos, João capítulo 14 diz assim, que aquele que guarda os meus mandamentos, eu, Jesus disse, me manifestarei a ele. Quando você guarda a palavra, quando você guarda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Pela comunhão do Espírito, pela graça que Jesus liberou sobre você. O que é isso, pastor? Quando você vive na presença de Deus pela graça, na comunhão com o Espírito, você vai ser perseguido. Vai chegar o momento que Jesus disse. Fala qual, pastor? Aquele que quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus disse em João 16 que o homem é santificado pela verdade. Pastor, o que você está dizendo? Que Jesus veio estabelecer uma nova aliança. E onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Jesus não veio abolir a lei, Ele veio cumprir, nos dar uma nova lei, muito mais exigente que a primeira, mas junto com essa lei, Ele nos deu uma capacidade de cumpri-la, que não está em nós, mas está na presença dEle. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito, quanto mais eu me relaciono com a palavra, mais disponível eu estou para tomar a minha cruz, mais disponível eu estou para manifestar a verdade. Eu vou explicar o que é isso. Lucas capítulo 6, do versículo 27 em diante. A Bíblia diz assim, ó, na minha tradução da Thompson, a nova lei do amor. Se alguém falar mal de você, você deve bem dizer.
Se alguém ferir o seu rosto, de um lado você precisa oferecer a outra face. Se alguém pegar a sua capa, você precisa deixar levar a túnica. Se alguém roubar o seu celular, vou traduzir esse versículo para os nossos dias. Se alguém roubar o seu celular, você tem que dar a capinha, o carregador e colocar um crédito. Qualquer que te pedir, você tem que dar. Aí Lucas escreve assim, que Jesus diz: aí você será filho do Altíssimo. Quem está entendendo isso, igreja? Que a graça, a primeira fase da graça é me justificar, me aceitar do jeito que eu sou. Quando eu amanheço todos os dias e usufruo dessa graça, da comunhão com Deus que eu não merecia, esse Deus que habita em mim vai me levar a Jesus. E qual é a porta para me encontrar com Jesus? A minha cruz. É quando alguém fala mal de mim, quando eu sou injustiçado, e eu mesmo assim me calo em amor incondicional. Por que eu vou me calar em amor incondicional? Para guardar os mandamentos dele, que eu não tenho capacidade, mas o Espírito que está em mim me capacita. Quando eu guardo os mandamentos dele, quando eu tomo a minha cruz, eu tenho acesso a 2 lugares. Jesus, quando pela graça tomou a sua cruz, ele teve acesso a 2 lugares. Qual foi o primeiro lugar que Jesus teve acesso? O inferno. Fala assim: inferno é o propósito de Deus na minha vida. Você é louco, pastor? É. Quando você anda cheio do Espírito, meditando na palavra, você vai morrer na cruz. E o primeiro lugar que você vai é no inferno, como Jesus. Mas você vai no inferno fazer o quê? Resgatar aqueles que Deus confiou a você. Quem está me entendendo isso, igreja? A cruz vai liberar a vida de Deus, vai liberar o Espírito de Deus para tocar nessa geração. Para quê, pastor? Para convencê-las que elas estão caminhando rumo ao inferno, mas que existe uma graça redentora, poderosa para transformá-la. A segunda coisa que a cruz produz em você, que o amor incondicional, que essa graça maravilhosa produz em você, é a santificação. Por isso que a santificação deveria ser algo comum. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus se manifesta, é impossível que você continue do mesmo jeito. Se você continua no mesmo pecado a vida inteira, é porque você não conhece Jesus. E se você não conhece Jesus, você precisa se preocupar muito. Porque Jesus disse que no último dia ele vai dizer assim, ó: afasta de mim, porque eu não te conheço. Afasta de mim, porque a minha graça estava liberada sobre a sua vida, a minha presença estava liberada sobre a sua vida, o meu Espírito estava disponível sobre a sua vida, e você decidiu pela desgraça. Você decidiu viver nos desejos e nas paixões carnais. Quem está me entendendo, igreja? A terceira coisa que a graça produz em nós: primeiro, propósito, salvação de vidas, amém, igreja? Santificação. E o terceiro, não está na ordem, tá? Mas a terceira coisa que ela produz é Cristo em nós, a esperança da glória. Que depois de ir no inferno, depois de cumprir o propósito, Jesus foi para onde, igreja? Para o céu. E ele clamou o que no céu? Ele clamou que como fosse no céu, fosse na terra. Você me entende o que é isso? Quando eu de fato usufruo da graça todos os dias, quando de fato eu vivo na nova aliança, eu vivo na presença de Deus pela graça. E essa graça e a presença de Deus começa a imprimir em meu coração e nas minhas ações o propósito, a santificação e o amor incondicional. Porque quando eu estou na presença, Deus é o que, igreja? Amor. Quanto mais tempo eu passo na presença do Pai, o Jesus disse assim, ó: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém jamais viu o Pai, mas eu vi, eu conheço. E aqueles que me conhecem conhecerão o Pai.
Então, quanto mais tempo eu usufruo da graça, mais eu me pareço com Jesus, em santidade e em verdade. E aqui, igreja, nessa mensagem eu quero derrubar toda graça barata na sua mente, todo crer que não produz uma ação na sua mente, como tem sido pregado nos nossos dias. E o povo está perecendo por falta de conhecimento. É muito simples. Certa vez eu tive uma visão dentro da caminhonete, indo para o resgate para Pochorel. Eu fechei os olhos para dormir, eu estava muito cansado e eu não dormi. E Deus me deu uma visão muito clara. Eu quero encerrar essa mensagem com essa visão. E você vai entender profundamente se você anda na graça e na verdade ou não. Jesus falou, o Espírito de Deus, o Espírito Santo falou no meu coração: filho, a graça é semelhante a um homem muito rico. Uma parábola para você entender. Na verdade, um homem com recursos ilimitados, sem fim. E esse homem, esse grande rei, decidiu um dia dividir todo o seu ouro, todos os seus bens, todos os seus recursos, todos os seus dólares com todo mundo. Ele falou assim: tudo que é meu agora é dos homens, de quem quiser. Só que esse homem construiu o seu palácio, e eu vi claramente um grande palácio em cima de um cume de um monte. E o que precisava ser feito para acessar os recursos? Você tinha que subir o cume do monte, entrar no palácio, fazer um cadastro e pegar o seu recurso para viver aquele dia, aquele único dia. Você desce de lá com um recurso para aquele dia, amém? Acabou aquele dia, amanheceu o dia, eu subo novamente esse monte e pego o recurso daquele dia, eu já tenho um cadastro feito. Os homens que estavam acessando aquele recurso, eles tinham direito sobre esse recurso, igreja? Tinha direito? Não, eles acessavam esse recurso pela graça, é ou não é, igreja? Mas existia algum esforço da parte dos homens? O poder de escolha. O reino de Deus é tomado por violência, igreja. Mas mesmo assim, não é de graça, é pela graça. É difícil entender, né? Mas a parábola deixa claro. O rei dos recursos limitados é Deus. Ele liberou o céu para você. Ele liberou a presença de Deus. Ele liberou o jardim do Éden para dentro de você. Está tudo pronto, tudo consumado. O que você precisa fazer? Você precisa crucificar a sua carne todos os dias. Você precisa jejuar. Você precisa ter uma vida de leitura da palavra, acessar os recursos. Você precisa ter uma vida de oração em outras línguas, hora após hora. Você precisa ter intimidade, viver no secreto com Ele. Você precisa andar em comunhão com Deus que morreu por você. Você precisa escalar a sua montanha todos os dias, entrar no palácio do rei e acessar pela graça o que Ele liberou sobre a sua vida. Agora, se você ficar no pé do monte, dizendo assim: eu creio, Jesus morreu por mim, lá no pé do monte, sem nunca acessar esse lugar, vai resolver alguma coisa? Você vai continuar na mesma desgraça de sempre que foi a sua vida. Sabe o que é a falta da graça? Fala o que, pastor? A desgraça. Eu vou deixar uma pergunta para fazer o apelo aqui hoje, agora. Sabe como você sabe se você vive na graça ou não? Fala como, pastor? A boca só fala daquilo que o coração está. Eu vou falar de novo. A boca só fala daquilo que o coração está. Se o seu coração sobe a montanha e entra no palácio da graça todos os dias, a sua boca vai estar cheia do quê? De graça sobre a vida das outras. Você vai aceitar as pessoas como elas são e vai dizer a verdade que liberta, amém? Agora, se você diz com a boca que está na graça, se você diz na boca que crê, se você diz na boca que tem Jesus, mas não tem, o seu coração está cheio do quê? De desgraça. E a sua boca está cheia do quê? Da vida dos outros? De desgraça. Então é muito simples. É simples assim. Se você fala mal de todo mundo, se você é pronto a julgar sempre as pessoas, o primeiro sinal que o homem está caído da graça, ele se coloca no lugar de Jesus.
Tiago diz assim, que só existe um juiz e um legislador, Jesus Cristo. Agora o desgraçado do diabo, ele queria ser o quê? Ele queria colocar o trono dele acima de Deus, ele queria julgar os homens. Então qual é o primeiro sinal da desgraça? É uma boca cheia de desgraça da vida das outras pessoas. É muito fácil identificar um homem cheio de graça e um homem cheio de desgraça. É muito fácil você identificar se você tem usufruído do que Jesus fez por você, se você tem usufruído do que o segundo Adão fez por você, ou se você vive na desgraça que o primeiro Adão fez por você. Você está reposicionado como o primeiro Adão. Você está no lugar, exatamente no mesmo lugar que o primeiro Adão estava. Todas as manhãs você precisa amanhecer e entender que você precisa escalar a sua montanha. Ah, pastor, se tem esforço já não é graça. Tem gente que fala isso, eu falo, meu Deus, vontade de morder o microfone. A Bíblia diz o que em Gálatas 5? Que existe uma paz e amor entre a sua carne e o seu espírito. É assim? Larga de ser palhaço, moço. A Bíblia diz que existe uma guerra entre a sua carne e o seu espírito, moço. É isso que o diabo quer que nós acredita. Que a graça só é perdão de pecado e pronto. Porque aí, se eu acreditar nisso, só na metade da graça, só um terço da graça, só um pedacinho da graça, que a graça de perdão de pecado é a mesma da lei, que não tem lei, não, se eu acreditar só nisso, eu nunca vou lutar a guerra que existe, que é travada na minha vida da maneira correta. Quem está entendendo isso, igreja? Agora, se eu tiver um entendimento completo, que a graça me perdoou, pela gratidão e pelo poder que há na graça, eu vou todos os dias me apaixonar por Jesus novamente. O meu prazer vai ser meditar na palavra dele, porque eu vou lembrar, igreja, da onde ele me tirou, da onde ele me arrancou e para onde ele está me levando. E cada vez mais, por isso que o primeiro amor nunca vai morrer, em quem entende profundamente o que a graça e a verdade é. Você quer saber se você vive na graça? A graça produz em você verdade. Aqui a Bíblia diz isso. Nem vou falar de santificação, que é comum entre os santos, vou falar de verdade. A graça, Jesus veio trazer não a graça só, a graça e a verdade. Se você vive na graça, você sempre oferece a outra face em quem te ofende. Você ora por aqueles que te maldizem. Aquele que te rouba não é amaldiçoado por você, e você nem vai no cisque da queixa dele. Você levanta as mãos e oferta aquilo que ele roubou de você. Porque a graça é acompanhada da verdade. Mas se você busca justiça própria quando alguém te rouba, se você revida e justifica a sua raiva, a sua cólera, dizendo ele começou, você está na desgraça, caminhando para o inferno, a passos largos e extremamente iludido. E não é Jesus que vai te mandar para o inferno, é a sua escolha de ficar no pé da montanha. Você vê como que o diabo tem trabalhado nos nossos dias? Como que o diabo tentou Jesus? Foi com as palavras do inferno? Foi com a Bíblia do inferno que o diabo tentou Jesus, igreja? Foi com qual Bíblia? A de Deus, a mesma que você tem. O diabo tem destruído não a igreja de Jesus, mas aquele que pensa que é a igreja. Muitos que se dizem cristãos por um conhecimento débil, infantil e neófito. Mas essa palavra não é para te matar. Eu sei que você pode ter se entristecido ou rangido os dentes a meu respeito hoje. E se você ranger os dentes, provavelmente você precisa se arrepender. Essa palavra que o Espírito pediu para que eu ministrasse hoje era para produzir em você frutos dignos de arrependimento.
Não adianta ir na igreja todo domingo. Se você não usufrui da graça, você não vai viver com o gracioso. Não adianta ter uma aparência de crente. Se você não usufrui da graça, você não vai viver com o gracioso. Olhe para as suas ações. Olhe para as suas reações. Olhe para aquilo que você é. E você vai descobrir se você vive na graça ou na desgraça. O que você manifesta é amor incondicional pelos perdidos e por aqueles que te atacam? Ou é revidar, ódio, raiva, cólera? Olha para você, olha um minuto para você e fala: Espírito Santo, me lembra como eu reajo no trânsito. Me lembra como eu reajo com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas que estão perto de mim. Por que você precisa se lembrar? Porque essa palavra precisa produzir em você arrependimento. Arrependimento é mudança de rota. O Espírito de Deus está aí para te convencer. E Ele não quer você no inferno. Ele quer o seu coração arrependido. Igreja, quando eu me arrependo, eu estou dizendo assim, ó, eu estava em direção ao inferno com as minhas próprias ações. Mas eu não quero mais ser governado pelas minhas ações. Eu quero ser governado pelo Espírito de Deus. Pelo Deus que morreu por mim e que quer me levar a morar com Ele em glória, no paraíso eterno. E o apelo é muito simples. Você vive a desgraça que o inferno tem para você. E você, quando reconhecer isso, você vai reconhecer que estava iludido. E se você vive essa desgraça, se essa desgraça reina na sua boca, reina nas suas reações, Deus quer te tocar hoje. Quem crê, diga amém. Deus quer te restaurar hoje. Deus quer te dar um novo ânimo. Deus quer te impulsionar novamente a um relacionamento apaixonado por Ele, que um dia você teve. Mas para isso, você precisa reconhecer quem você é. Se você é um homem desgraçado, uma mulher desgraçada que estava iludido, em nome de Jesus, se arrependa. Aonde você estiver, em sinal de arrependimento, eu quero orar por você. Fique de pé, na posição de receber uma oração. Pastor, quando eu ficar de pé, quando você ficar de pé, você vai estar dizendo aos céus assim: eu me arrependo da vida desgraçada que eu levava, da vida que o diabo tinha me enganado. Eu não quero mais essa vida. E eu quero uma vida graciosa com Jesus. Feche seus olhos. Ah, Jesus, nós te adoramos neste lugar. O Senhor é o Senhor deste lugar, das nossas vidas e do nosso coração. Nós entendemos e reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós da cruz do Calvário. Nós não estamos aqui pregando uma palavra de sabedoria humana, Jesus, mas estamos pregando o Teu Evangelho gracioso e poderoso para nos transformar. Então batiza, Jesus. Batiza essa palavra com a Sua presença. Toca, Jesus. Toca, 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 toca. Porque só o Seu toque pode nos transformar. Porque só a Tua presença pode nos arrancar do pecado e nos dar uma nova vida em Ti. Batiza essa palavra nos 4 cantos dessa nação com a manifestação da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Se essa palavra falou com você, compartilhe ela. Lance essa semente e toque em vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.